Vamos pensar num mapa do mundo antigo. Egito, Babilônia, Assíria, eram reinos com fronteiras, reis e leis, tudo muito bem definido, certo? Agora, e se a gente aplicasse essa mesma lógica para os deuses? E se cada divindade tivesse sua própria jurisdição, seu próprio CEP cósmico? Pois é, entender que os deuses antigos eram vistos como governantes com território é a chave para desvendar como essas sociedades viam o universo. A lógica, na verdade, é bem direta. Do mesmo jeito que um rei não governa fora das suas fronteiras, a mentalidade antiga aplicava essa mesmíssima regra aos seus deuses. Um deus simplesmente não operava fora da sua jurisdição. Essa ideia de um deus universal era completamente estranha. Interferir no território de outra divindade era basicamente uma declaração de guerra cósmica. Essa é a pergunta central que vai guiar toda a nossa análise. Porque quando a gente começa a pensar em deuses com endereços fixos, com áreas de influência bem delimitadas, um monte de textos e histórias antigas que pareciam estranhos, de repente, eles começam a fazer um sentido enorme, super coeso. A gente vai ver como essa mentalidade territorial moldava tudo, da adoração até a guerra. Tá, mas de onde veio essa ideia? A resposta é bem simples e até elegante. O mundo antigo modelou seus deuses à imagem e semelhança dos seus reis. A estrutura de poder aqui na Terra serviu de projeto para a estrutura de poder lá no céu. Os deuses não eram entidades abstratas, não. Eles eram soberanos celestiais com toda a pompa e o aparato da realeza que a gente conhece. E olha, a correspondência direta é fascinante. Um rei humano tinha trono, coroa e cetro. O rei cósmico também. Um rei tinha sua corte e seus conselheiros, um deus tinha seu conselho divino. E os sacrifícios? Bom, eles eram o equivalente dos impostos, a forma como o povo sustentava o seu governante celestial. E isso não era só uma metáfora para eles, era um modelo literal de como o cosmos funcionava. E isso não era um conceito vago, não. Era bem específico. Como a gente pode ver na lista, cada povo tinha o seu deus patrono. Dagon era o deus dos filisteus, Quemos, de Moabe, e Javé, dentro dessa visão de mundo, tinha jurisdição sobre Israel. Era um mapa político divino perfeitamente organizado. E essa lógica toda nos leva a uma consequência inevitável. Se os deuses são governantes territoriais, o que acontece quando seus reinos entram em conflito? A guerra vira mais do que um confronto de homens. Vira um choque entre deuses. Uma disputa por fronteiras cósmicas. A vitória no campo de batalha era a prova de qual deus era mais forte naquele confronto específico, claro. Essa pergunta nos leva para o centro da questão. Uma derrota militar significava que o deus daquela nação não existia? De jeito nenhum. Significava que o deus estava temporariamente mais fraco, talvez irritado com o próprio povo, ou que o deus inimigo era simplesmente mais forte naquele contexto. A derrota era uma circunstância, não uma prova de inexistência. Esse trecho da Bíblia é um exemplo perfeito disso. Depois de perder uma batalha para Israel, os conselheiros do rei arameu não chegam à conclusão de que o Deus deles é falso. Não, eles fazem uma análise que é ao mesmo tempo militar e teológica. Javé é um deus dos montes, ele é especialista naquele terreno. A solução? Vamos lutar na planície, onde os nossos deuses e os nossos carros de guerra têm vantagem. É a lógica territorial na sua forma mais pura. O famoso confronto no Monte Carmelo é um ótimo estudo de caso. Hoje em dia, muita gente lê essa história como uma prova de que Baal não existe. Mas, na mentalidade da época, a questão era outra. Não se tratava de existência, mas de jurisdição. Era uma disputa para ver qual Deus tinha soberania sobre a terra de Israel. E aqui está o enigma que confunde a nossa leitura moderna. Pensa bem, Javé manda fogo do céu, consome o sacrifício, a água, as pedras, uma vitória total. E, no entanto, logo depois o culto a Baal continua como se nada tivesse acontecido. O próprio profeta Elias tem que fugir para se salvar. Mas por quê? Se a prova foi tão definitiva, por que não rolou uma conversão em massa imediata? A resposta está nessa mentalidade do placar. Para o povo antigo, a vitória de Javé no Carmelo só significava que ele venceu aquela batalha, naquele lugar, naquelas circunstâncias. Foi um resultado impressionante? Com certeza, mas não invalidava a existência ou poder de Baal em outros contextos, como no seu território de origem, a Fenícia. O campeonato divino continuava. Isso nos leva a um outro ponto crucial. Se um Deus está ligado a uma terra, então o lugar da adoração é de extrema importância. Não dava para simplesmente adorar qualquer Deus em qualquer lugar. Para se conectar de verdade com uma divindade, era preciso estar no território dela, no seu solo sagrado. A história do general arameu Naamã ilustra isso perfeitamente. Depois de ser curado, ele decide adorar Javé. Só que o pedido dele parece muito bizarro para a gente.
Ele pede para levar 2 mulas carregadas de terra de Israel para casa. Por quê? Porque para Naamã a lógica era impecável. Para adorar o Deus de Israel, ele precisava estar literalmente no solo de Israel. E esse sentimento ecoa de um jeito muito forte nos exilados israelitas na Babilônia. Essa pergunta não é só poesia, sabe? Não é só saudade de casa. É uma crise teológica profunda. Como é que a gente vai adorar Javé direito aqui, numa terra que pertence a outro Deus, Marduk? Estar fisicamente separado da terra do seu Deus criava um problema teológico real, angustiante. Por milhares de anos, esse mapa divino definiu o cenário religioso. Mas crises como o exílio forçaram uma nova reflexão. E com o tempo, uma ideia radical começou a surgir. Uma ideia que ia tentar apagar completamente essas fronteiras sagradas. O universalismo. A mudança de paradigma foi monumental. O pensamento saiu da mentalidade antiga, de um Deus para cada povo, e foi para essa ideia revolucionária de um único Deus para toda a humanidade, com jurisdição sobre o planeta inteiro. Essa afirmação, que é central para religiões como o cristianismo e o islamismo, desafiou a base do pensamento religioso que dominou o mundo por milênios. E para encerrar, fica aqui uma reflexão. Embora a ideia de um Deus universal tenha se tornado dominante, a nossa própria linguagem ainda carrega os ecos daquela antiga mentalidade territorial. A gente fala em Terra Santa, mas não em Planeta Santo. Essa noção de que existem lugares geograficamente sagrados sugere que a conexão entre o divino e um território nunca desapareceu por completo. Vai ver que, de alguma forma, a gente ainda está consultando aquele antigo mapa divino.